aos aqui presentes e também aos estudantes que nos assistem mediante transmissão simultânea no auditório Carlos Maximiliano. Eu gostaria, em nome da coordenação do curso, do corpo docente, do corpo discente do curso de Direito do Centro Universitário Rio dos Reis, saudar o professor Lênio Streck, que muito gentilmente atendeu o nosso convite para ministrar essa aula magna do curso, né, na noite de hoje. Eu vou pedir que o professor Ariel, em seguida, faça a apresentação do nosso palestrante. Eu quero apenas agradecer, professor Lênio, em nome do curso. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. Nós sabemos da sua agenda repleta e a sua presença aqui significa para todos nós uma grande satisfação, e não só uma grande satisfação, mas tem para nós um grande significado. Muito obrigado. Professora. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós temos o professor Lênio aqui na nossa sala, muitos alunos do primeiro semestre. Então, isso é muito gratificante, porque eu venho representando a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, em nome da professora Márcia Santana Fernandes. E essa atividade é uma atividade que representa de uma maneira muito interessante, muito importante, muito significativa a ideia da pesquisa, da atividade de extensão associada depois, né, para vocês na pós-graduação. Então, a gente gostaria realmente de agradecer imensamente a sua contribuição, com certeza uma semente importante que está sendo lançada para os nossos alunos da instituição aqui do MIC. Muito obrigada pela presença. Bom, boa noite a todos. Então, eu não podia deixar de fazer isso também, né? Um agradecimento ao professor, claro, né? Eu assumi a coordenação setorial de extensão agora, e daí, então, fazer a organização da aula magna. De pronto me veio o nome do professor Lênio, né? Até porque eu e vários colegas utilizamos os textos do professor Lênio em sala de aula, inclusive o pessoal de quarto semestre da cadeira de Teologia do Direito, a leitura obrigatória, né? Então pensei, bom, né? Vamos chamar o professor Lênio, até porque também é um dos juristas brasileiros que propõe uma teoria do direito a nível nacional, né? Quer dizer, a partir do estudo do direito brasileiro, propõe uma tese, uma teoria nova. Coisa que no Brasil praticamente não se faz isso, nem em filosofia e nem em direito. Então, o professor Lênio é um dos poucos que faz isso. Então, eu entrei em contato com ele e agradeço imensamente que de pronto aceitou o convite, né? Então, enfim, agradeço muitíssimo pela disposição e tem uma agenda lotada. Está fazendo uma turnê aí pela América e agora amanhã está indo para a Europa fazer então palestras pela Europa. Então, agradeço mais uma vez. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do professor, né? Tem os livros aqui na frente. Agradeço também o pessoal do apoio, né? Tem o pessoal da mídia, vai ter depois no site da Uniri, terei uma divulgação também do evento. Tem os livros do professor Lênio na frente, né? Estava passando outros slides aqui de alguns livros, né? Quem tiver interesse, depois tem N, né? Eu não vou, peço desculpas, mas eu não vou fazer uma apresentação de todo o currículo do professor Lênio, porque isso seria imenso. Então, eu vou resumir, né? Fazer algo bem breve. O professor Lênio Streck é professor, né, titular no Unicinos, professor de pós-graduação no Unicinos, mestre-doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, permanente, né, na Unesp, Rio de Janeiro, colaborador da Comatrer, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, FDUC, e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABD-Const, presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica, IHJ, membro da Comissão Permanente do Direito Constitucional do Instituto de Advogados Brasileiros, IAB, coordenador do DASAI, Núcleo de Estudos Hermenêuticos, e autor aí de várias obras, né? Vou só citar poucas, né? Então, Hermenêutica Jurídica em Crise, Verdade e Consenso, Lições de Hermenêutica, esse aqui na minha mão, inclusive, é Jurisdição Constitucional e Ação Judicial. Enfim, né? Dei uma pesquisada aí para você encontrar uma infinidade de obras. Além disso, também, antes estava passando aqui nos slides, né? Tem o site do Facebook, né? O professor Lênio acompanha ali, né? O Lênio Streck oficial, acompanha que volta e meia há postagens ali, né? De artigos, enfim, tudo que ele está postando, e vídeos, inclusive, também aparecem ali no site. Como também tem a coluna do Conjur, toda quinta-feira, tem inclusive de hoje, né? Os meus alunos sempre recomendam, olha,
eu disponibilizo o link direto lá dentro do portal do aluno lá, para acessarem a coluna do professor Lênin. Toda quinta-feira é um artigo novo, então acompanhe. Bom, então essa breve, ou resumida, né, do currículo do professor Lênin, então vou passar direto a palavra para o professor. Né? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Saudar o professor Ariel, meu aluno e brilhante, que me convidou para esta aula, para esta palestra. Eu faço com muito gosto. Esse ano, um tempo para cá, tenho feito muitas aulas magnas. Deve ser a 4ª do ano, já em vários lugares. Então, muitos meninos, meninas do primeiro ano, e a conferência tem um pouco o objetivo de instigá-los para o estudo do direito, né? Instigá-los para a reflexão. O direito é um fenômeno complexo, é bonito, é bom de estudar. E o Ariel consegue representar bem isso, seu caráter, sua jovialidade, e consegue, pela formação teórica dele, consegue mostrar que quem tem uma boa formação teórica consegue abraçar vários campos do direito. Então, o mundo se divide entre raposas e ouriços. O ouriço sabe uma grande coisa e as raposas sabem um pouco de cada coisa. Então, acho que os ouriços são melhores que as raposas. Então, porque saber uma grande coisa é melhor do que um monte de coisas pequenas. Então, saudar o Ariel, saudar o professor André, Cris, Francine, Martin, os alunos todos, meninos, meninas, que estão aí, demais professores, meninos que estão assistindo pelo telão, também minha saudação. Se eu fosse dar um nome, né, para mim, usar uma palavra para expressar o que eu tenho, como eu vejo o direito, eu usaria uma palavra que parece autorreferente. Se eu perguntar, provavelmente poucos saberão o significado da palavra, mas ela é autorreferente, a palavra palimpsesto. Então, o que é palimpsesto? Ninguém vai saber o que é palimpsesto. Palimpsesto, mas se você entender o significado da palavra palimpsesto, você vai começar a entender por que ela é tão importante. Antigamente, as pinturas eram feitas em couro. Põe-se uma pintura, depois, com o tempo, se passava, colocava outra pintura em cima. Depois, isso não se fazia somente em couro, em outros também, em telas também. Hoje se descobre telas de Portinari, telas do próprio Picasso, Monet e outros, que estavam escondidas debaixo de outras pinturas. Então, você chega a ter 4, 5 camadas de pinturas em cima de pinturas, e se você tirar a primeira camada, fica outra camada, até você chegar na primeira camada. Esse chama palimpsesto. Palimpsesto é o meu método de trabalho, porque o direito é uma pintura em cima de outra pintura, em cima de outra pintura, em cima de outra pintura, e a gente já não sabe mais qual é a primeira pintura. E, então, a poluição semântica vai fazendo com que nós percamos os sentidos.
das coisas, o sentido das palavras. Não que as palavras tenham sentido em si mesmo. As palavras vão agregando sentidos. O primeiro grande livro de filosofia da linguagem, que os alunos do mestrado, por exemplo, tiveram que ler, o Ariel sabe disso, que é o Crático, né? Platão, os diálogos socráticos. E um capítulo chama Da Justeza dos Nomes. Coisa linda. Por que uma coisa se chama X e não Y? Como é que se dá o nome às coisas? Como é que você tem o nome de Teresa, de Cristina, de outro? Por que não de outro? E no momento que você tem esse nome, não pode sair trocando. Por que o prenome é imutável? Por que você não pode chamar isso aqui de ônibus? Você pode chamar. Você pode até fazer um consenso. Se a verdade fosse consenso, você poderia consensuar e dizer isso aqui se chama ônibus. O problema é que quando tivesse com sede, poderia ser atropelado. Ou vice-versa. Por quê? Porque o processo de formação da linguagem, das palavras, dos sentidos é um processo complexo, né? Então, o palimpsesto quer dizer, e eu trabalho isso a partir de um autor que é especialista em Shakespeare, talvez o maior especialista em Shakespeare, que é o Harold Bloom, que vai chamar isso de desleituras. A gente tem que desler. Nós vamos desler. O que é democracia? O que é honra? Os gregos trabalhavam honra. A honra era a guerra. As pessoas iam para a guerra, se matavam, a honra estava nisso. Pois de repente, em Hesíodo, nos trabalhos e os dias, se descobre que a honra está no trabalho. Por isso a famosa música que o Gonzaguinha cantava, e sem o seu trabalho o homem não tem honra. E aí você vai ver nas troianas, quando vê a rainha Écuba mostrando que isso que se diz que é honra, que é a guerra, é uma tragédia para as mulheres. Ela vai contar como a guerra é contada pelas mulheres. Vou falar disso em Málaga agora, no dia 15, fazendo uma trajetória de Antígona, né, até O Homem Sem Qualidades, que é um romance, o maior romance do século XX. E se nós, e passando também pela Écuba, então imagine, a rainha Écuba, a filha dela foi morta em sacrifício no túmulo de Aquiles. O filho morto na guerra. Não restou nada. Restou apenas o neto, que lhe é arrancado das mãos, e por ordem de Agamenon, é jogado no prédio mais alto da Grécia, de Troia, e devolvem para ela apenas o que sobrou, e ela sequer tem uma mortalha. E ela pega então o escudo de Heitor, seu filho, para fazer de mortalha para o neto. E ela diz: guerra? O que é guerra? A guerra é glória? A guerra é honra? Ou a guerra é escravidão? A guerra é violência? A guerra é isso que as mulheres, nós mulheres, o que sobrou? O que é a guerra? Qual é o sentido das palavras? O que é a democracia? Para os franceses, a democracia tinha o sentido de incorporação e da não escravidão, da igualdade. E a democracia da Revolução Americana, contemporânea à Revolução Francesa, era a democracia com escravos e votos só para proprietários. Afinal, o que é democracia? Por isso que temos que desler os conceitos, porque os conceitos vão ficando cada vez mais poluídos e
por isso que nós temos essa função, eu chamo isso de crítica hermenêutica do direito, para que com isso a gente possa fazer as diversas desleituras. O conceito de positivismo, que vocês vão trabalhar bastante, autores como Hans Kelsen, vocês vão saber a diferença entre o que é legal, o que é imoral, e haverá professores chegará o professor e vai dizer, ou o aluno vai pegar um exemplo do cotidiano e vai dizer, isto é legal, mas é imoral. Isso está poluído, porque se fosse possível um ato ser, na democracia, um ato não pode ser legal e ao mesmo tempo imoral. Porque senão você está confessando que você quer voltar ao século XIX. Porque no positivismo clássico se separava direito e moral. Então todas essas questões ficaram muito poluídas semanticamente. Nós no século XIX éramos viciados no texto, na lei. Viciados na lei. Porque a lei, o direito estava na lei. Século XIX. Por quê? Por várias questões históricas. A gente chamava isso, né, na França, de escola de exegese, positivismo legalista, na Alemanha, o pandectismo, essa é uma palavra estranha, né, o Begriff jurisprudentes, que é a jurisprudência dos conceitos, e na Inglaterra, a jurisprudência analítica. Sabe? 3 tipos de positivismo, mas que tinham uma raiz comum, né? O problema de que havia uma certa proibição de interpretar. E aí virou para o século XX e nós descobrimos que podíamos interpretar a vontade supera a razão. E aí, de viciados na lei, nós ficamos viciados em nós mesmos. O império de uma palavra chamada solipsismo. Solipsista quer dizer, em alemão, Selbstsüchtig, que traduzido literalmente quer dizer viciado em si mesmo. O mundo não existe fora das minhas perspectivas, daquilo que eu entendo. Por isso que o juiz vai dizer, eu decido conforme a minha consciência, saia correndo. Porque provavelmente, se você depender da consciência dele, você pode estar absolutamente lascado. Não é melhor ficar dependente mais da Constituição e da lei? Então se repete muito questões poluídas, e por isso que o palimpsesto cada vez fica mais importante, que as pessoas dizem, o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, afinal, quem decide são eles mesmos. Ótimo, se for verdadeiro isso, você assinou um atestado de inútil, para dizer o menos, poderia chamar de imbecil também, mas de inútil, para falar pouco. Ou seja, não adianta você estudar. Para que escrever um livro, fazer doutrina, discutir com seus colegas, vir para a faculdade, gastar a mensalidade? Se o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, para quê? Então por que você não serve para nada? Se você não serve para nada, deixa. E outra, para que votar? Para que votar? Deputados, senadores, tudo isso custa caro, afinal. Mas aí a Constituição, se você abrir a Constituição, você vai ler lá assim, são poderes da República, legislativo, executivo e judiciário. Não é judiciário, legislativo, não. A Constituição segue assim, primeiro trata do legislativo, depois do executivo e lá no final trata do judiciário. Porque é assim na democracia. Então todo poder emana do povo. Embora agora alguns querem dizer que todo poder emana de Deus. A minha dúvida é saber qual é o Deus, né? Se é o Deus do Velho Testamento, que manda empalar essas coisas todas, né? Que não é fácil, o Deus do Velho Testamento. Quem lê o Velho Testamento sabe, né? Que Jeová, além de tudo, é durão, ciumento, né? Possessivo, raivoso, e manda passar
Vejam a história do Josué. Né? Passou a fio de bainha, crianças, animais, adultos, não sobrou ninguém. Está lá escrito isso. Qual é o poder que emana de Deus? Esse Deus, o Deus do amor, bom, então avisa o zagueiro, põe lá então, tem que fazer uma nota de rodapé enorme para dizer que é outro Deus. Né? E os que não acreditam, bom, como é que funciona? Ah? Então, quando alguém diz que todo o poder, quando alguém diz que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, cuidado, que isso aí pode ser uma confissão de inutilidade. Então há que se cuidar muito disso. Querem ver uma coisa? Quando as pessoas dizem que o direito é conforme a consciência de cada um, novo nisso, vou ler uma história para vocês, pequenininha, que eu escrevi há um tempo atrás, desse livro chamado Compreender Direito, eu acho que a capa estava ali. Vou ler uma coisa que vocês vão identificar logo num episódio muito famoso no Rio Grande do Sul, de um menino chamado Bernardo. Certo? Então vamos ver. Afirmar que o juiz deve decidir conforme sua consciência, as pessoas dizem que o juiz deve atentar para a realidade ao seu redor, digo eu, é ressuscitar o velho socialismo processual lá do século XIX. Veja-se que o juiz do caso Bernardo, o menino de 3 passos que foi morto pela madrasta e pela enfermeira amiga dela, uma possível anuência do pai, ao decidir que o menino ficaria sob a guarda do pai, justificou-se dizendo: decidi conforme minha consciência. Sim, sim, ele conhecia a realidade da pequena cidade. Ele sabia tudo. Hermeneuticamente, podemos dizer que esses sentidos empíricos, exsurgidos da imediatez, é que são os mais perigosos, porque provocam uma espécie de assujeitamento do intérprete a esse imediato, sem questioná-lo e sem suspendê-lo. Veja-se o perigo que é decidir conforme a consciência. Afinal, o que é isso? A consciência de cada um. Esse é o busilis da questão. Poderia ele, o juiz, ter decidido que não daria guarda ao pai. Infelizmente, a sua escolha foi ruim, em termos finalísticos, porque a permanência da guarda, o menino foi morto. Eis aí coisa. Decidir não é o mesmo que escolher. Eu tenho escrito muito sobre isso. Se tivesse olhado mais a lei, provavelmente não teria decidido assim. Eis o perigo da consciência. O perigo que é. E não adianta você dizer, mas eu estou tranquilo com minha consciência. Eu quero que você esteja tranquilo com a aplicação da Constituição. Só isso. Eu não sei o que passa na sua consciência. Aliás, eu não sei o que é isto, a consciência, depois da Revolução Copernicana de Freud, que disse: nessa casa do eu já não habito, já não sei quem eu sou, porque sempre há uma questão que é, talvez, maior que você, que é uma espécie de que se chama de inconsciente. Então, há que se cuidar muito. Então, nesse sentido, eu tenho trabalhado no direito cada vez mais para que nós possamos entender que o direito tem uma complexidade muito grande. Isso é muito difícil vender essa coisa hoje em tempos de direito mastigadinho. Existem livros, né? Eu brincava com isso, um dia vamos escrever um livro chamado Direito Mastigado. Como é que apareceu realmente um sujeito escreveu um livro chamado Direito Penal Mastigado? Aí um outro, ele ficou com ciúmes e escreveu Direito Penal Facilitado.
pode escrever o direito, no direito não sei o quê, eu não sei quais são os direitos que eles escreveram, mas simplificado. E eles foram resumido do resumido, você não bastava ser resumido, era o resumo do resumo. E eles foram avançando nisso. Aí a minha pergunta que eu faço, é assim, é? E você se operaria com um médico que tivesse feito um curso lendo operação cardíaca facilitada? Você atiraria o seu corpício de bailarino espanhol, malhado, morenado do sol? Bom, aí não é um intelectual, porque não existe intelectual bronzeado. Mas, ou com os braços compridos de tênis, também não é intelectual, porque ou você joga tênis ou estuda. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você se operaria se um médico tivesse estudado assim? Aí você diz, aí não. Ah, mas o direito pode. Porque você não se dá nem o próprio valor. Você não se dá o valor, você não se dá o respeito. Você acha que a medicina e outros, sua casa, seu edifício, seu elevador, que você sobe no princípio da confiança, ele não vai cair, porque você acredita que o engenheiro tenha de fato feito a prova de cálculo não mastigada. A ponte que você passa com o seu carro, você não imagina que de repente você caindo no arroio ou no rio, porque você tem a confiança de que o engenheiro não usou 3 sacos a mais por unidade de areia, porque afinal você confia. Mas no direito, aí você joga a sua causa, a sua liberdade, a sua propriedade na mão de um profissional que estudou com plastificações. A única vantagem de estudar com classificações é que você pode estudar durante o banho. Não é verdade? Ou na piscina, por exemplo. Porque aí você não estraga porque está classificado. Então esses tempos são muito duros. Muito duros. Se nós fizéssemos uma breve história, um esforço acerca da história da humanidade. Esses dias eu estava gravando Direito e Literatura, todas as terças à tarde eu gravo Direito e Literatura, e o tema era palavras e coisas. E aí falavam sobre, afinal, por que as coisas têm os nomes lá no Crático está, por que você chama Hermógenes? Porque você é filho de Hermes? E por que não outro nome? E aí dizia eu na abertura do programa, fiz assim rapidamente um levantamento histórico. Assim. Primeiro, a preocupação do homem, depois que o Logos suplanta o mito, né? Depois da mitologia, o homem quer conhecer, o homem quer saber, quer saber o que é o ser. Então a gente acha mais de ontologias. A gente pode chamar isso de uma espécie de paradigma do ser. Aristóteles, Platão. Porque um cavalo é um cavalo. As coisas têm uma essência. Aí passa-se 1500 anos, mais, o homem começa a buscar mais. Agora ele quer conhecer. Por que as coisas são? Por que há estrelas? Por que o mundo? Será que é verdade que a Terra é que está parada e o Sol é que gira? Será que não pode ser o contrário? Aí vem a ideia
Aí vem cogito. Então nós temos ser, conhecer. Mas o homem não se contenta porque ele não quer só o ser, não quer só conhecer, ele quer também dizer. E aí no final do século XIX, XX, se descobre aquilo que é uma espécie de paradigma de dizer, isto é, eu não sou mais um escravo das essências das coisas, ser. Eu não escravizo os sentidos, conhecer. Agora, os sentidos se dão intersubjetivamente, é o dizer. Mas aí nós caímos numa coisa, numa espécie assim, de contradição e não sabemos sair bem, porque nós não esgotamos, por exemplo, no direito, o conhecer, porque continuamos a apostar na consciência, mas também não incorporamos aquilo que foi a condição para a democracia do século XX, que é o outro, a intersubjetividade. Ou seja, os sentidos, por que os sentidos se dão? Os sentidos têm uma essência, os sentidos estão na minha cabeça, ou os sentidos se dão porque existe uma linguisticidade, uma linguagem? Como é que o direito entra nisso? Mas nós não conseguimos fazer nada disso e damos um salto para o futuro, porque aí chegamos, nós queremos facilitações. O que é? Nós caímos numa espécie, dizia eu então na abertura do programa, num quarto paradigma que é a dessubjetivação. Nós matamos o sujeito. E aí o mundo não tem mais coisas. O mundo só tem narrativas. Por isso que Michel Teló, por exemplo, pode fazer sucesso. Porque a palavra sucesso é aquilo que alguém diz que é. É como o personagem Humpty Dumpty de Alice através do espelho. Ela diz, eu dou, personagem Humpty Dumpty, é um personagem sofista. Eu dou as palavras do sentido que eu quero. E o Humpty Dumpty diz, por que você faz aniversário uma vez por ano? Você poderia fazer desaniversários. Portanto, você teria 364 desaniversários, você ganharia 364 presentes e não só uma vez por ano. E ela diz, mas não pode ser assim. Pode ser, porque eu dou a palavra, o sentido que eu quero. Então, quando se decide, do modo como se decide hoje nos tribunais, está aí se fazendo algo que os gregos já tinham sacado antes dos grandes debates em que os sofistas saíam por aí fazendo retórica. Retórica, no fundo, hoje é a repristinação daquilo que são as narrativas da pós-modernidade. Tudo é narrativa. O que é enterro, velório? A tradição, o sentido que está por aí, é de tristeza. Aí morre o Eduardo Campos e vira uma grande festa e as pessoas vão lá fazer selfie do esquife. E ainda eles vão lá e curtem no Facebook. Ou seja, acabaram com o sentido das coisas e deram outro sentido, porque, afinal, as coisas já não têm mais nenhuma amarração na sua significação. E nós vamos, nessa certa pós-modernidade, nós vamos sendo levados num turbilhão. Por exemplo, uma boa propaganda que fala nisso, a propaganda da esquina. Aí, por que você paga um ano de mensalidades numa academia e não vai? Eu diria, porque você é um trouxa, um idiota, um imbecil. E a esquina responde, porque sim. Claro, o mundo é uma narrativa,
Aí disse, por que você vai num jogo de futebol num dia quente e se abraça num gordinho todo suado? Eu disse, bom, porque você tem mau gosto, você sabe? Pelo suado só. A esquina responde, porque sim. Genial. E por que você bebe esquina? Porque sim. Não porque ela é boa ou ruim, porque sim. Porque não precisa explicar. O mundo é assim mesmo. E as pessoas não se dão conta. Elas vão sendo levadas num turbilhão. Não sei quem que se deu conta, na última leva de propagandas da poderosa esquina, tinha, antes do carnaval, os lemas. O lema do jogador de futebol, só a vitória interessa. Não era assim, mais ou menos? E aí veio o lema dos alpinistas. Qual é o lema dos alpinistas? Só o cume interessa. Não fui eu que disse, foi a esquina, na televisão e rede nacional. Mas as pessoas não se dão conta disso. Porque são narrativas. E assim, nesse sentido, nós caímos, né, nessa questão de uma espécie de quarto paradigma, sem ter saído do segundo e sem ter incorporado o terceiro. Isso me parece uma questão fundamental para entender o direito. Há uma peça do Shakespeare, e a literatura é fundamental para a gente entender. Por exemplo, se eu quero saber por que o direito tem essa especificidade hoje, eu venho e faço um discurso da aurora da civilização. A mitologia nos dá o primeiro elemento substancial de autonomia do direito, que é o julgamento de Orestes. Orestes está lá em Ésquilo. Agamenon, o mesmo que mandou matar o Anquiásteres, que é o menino neto da Écuba. Agamenon, ele vem amaldiçoado porque ele traz a Écuba como escravo. Agamenon chega em casa, o general, e encontra a sua mulher Clitemnestra amaziada com Egisto. Ele é morto na banheira da casa da sua mulher Clitemnestra pelo amante Egisto. Mientras tanto, vem vindo da guerra Orestes, filho de Agamenon e de Clitemnestra. Orestes fica sabendo, pela boca do deus Apolo, de que a mãe dele, com um amante, tinha matado seu pai. Instado por Apolo, ele vai lá e mata a própria mãe e o amante assassino. É mitologia. As deusas da vingança querem sangue. As Eríneas, que vêm das profundezas catatônicas, para vingar, para buscar o sangue de Orestes. Orestes, então, com a intermediação de Apolo, pede para a deusa Palas Atenas, para que lhe dê uma chance de se defender. E ela consegue convencer as Eríneas de que elas aguardam para o julgamento. Então, Orestes é julgado num tribunal de 10 pessoas, com uma urna, voto secreto. A acusação é feita pelo Corifeu. Corifeu é o coro, o povo. Ali está a origem. Ali está a origem do Ministério Público. O povo acusando. E a defesa é feita por Orestes, por Apolo. Estava mal deslogado, não? Porque
desse debate o resultado 5-5. E a Palas Atenas, então, decide dá o primeiro voto de Minerva da história da humanidade. Qual é a moral da história? Paras a vingança e o direito assume o papel de institucionalizador. Ali o direito tem a sua autonomia. Não tem mais vingança. Agora, quem faz é o direito. Vejam que coisa maravilhosa que você pode tirar disso. Depois, você tem outros modos de ver, por exemplo, no Leviatã de Hobbes. Depois você pode ver na Revolução Francesa, pode ver isso depois na Segunda Guerra com o direito pós-bélico. Mas se você for nas viagens de Gulliver, você vai ver que em 1726, Jonathan Swift, que é um moderno por excelência, escreve esse belo livro, e ali dentro tem uma passagem maravilhosa que mostra o papel do direito e o papel da soberania do próprio direito e naquilo que é a imputação que o Kelsen vai sacar muito tempo depois, que o Hobbes já tinha visto lá no Leviatã. Ou seja, colocar o direito como Hobbes pôs, entre civilização ou barbárie. Eu opto pela civilização, mas aí isto faz com que o caráter interditório da lei, isto está lá em Hobbes, depois vai estar, por exemplo, em Jonathan Swift. Por causa de um ferimento no dedo, quando o filho do rei, ao quebrar um ovo, feriu-se, o rei decide mudar a legislação contra tudo o que existe, as crenças religiosas, os costumes, etc., tudo, toda a tradição. Ele estabelece imputacionalmente um novo modo de quebrar os ovos. Bom, dá uma guerra, 40 mil morrem, por isso que o Gulliver chega e o rei conta isso para ele, e o Gulliver inclusive pergunta, mas por que não faz uma lei para definir como se quebra o ovo? E o rei responde, já temos isso escrito há muito tempo, que é o artigo na Constituição que diz que todos os liliputianos devem quebrar o ovo pelo lado certo. Qual é o lado certo de quebrar? Então, vejam como ali isto está muito claro. E Shakespeare pode nos ajudar hermeneuticamente. Por que estudar hermenêutica é tão importante? A grande questão da recuperação do próprio papel da doutrina, que tem que voltar a doutrinar, tenho trabalhado isso muito pelo Brasil afora, é, por exemplo, esta peça de Shakespeare chamada Medida por Medida. É uma peça belíssima, com a qual você pode aprender a diferença dos modelos de positivismo. E você pode trabalhar fundamentalmente os modelos de juiz. Shakespeare escreve isso em 1604. Muito antes, portanto, dos debates do século XIX, do exegetismo, do pandectismo, etc., e muito antes das correntes que superaram o positivismo do século XIX. Ali está o Ângelo. O Ângelo representa esses dois modelos. A peça é belíssima do Shakespeare e mostra que o Duque de Viena estava cansado, enfim, aborrecido com o nível de corrupção que havia lá em Viena. Veja que essa questão é velha, né? Ali em Viena dizem que a Viena-Brás, entendeu? Estava repleta de corrupção. Os partidos, então, políticos que não existiam, mas enfim, podiam ter existido, pegavam muito dinheiro, enfim, quase quebraram a Viena-Brás. E o nosso preclaro Vivêncio, que era o duque,
decidiu entregar o poder para o seu amigo Ângelo para que o Ângelo tomasse as providências. E ele simula uma viagem para a Polônia, mas fica escondido olhando como Ângelo se comporta. Aí Ângelo era o seu amigo, um homem de direito, um homem de bem, um homem que, pelo próprio nome, era a própria virtude. Ângelo, um homem que é um anjo. Pois muito bem. Por uma história que não se sabe por quê, Freud não havia nascido ainda, portanto não se sabe bem essas questões da sexualidade de Ângelo, enfim, por que o Ângelo invoca com uma lei que nunca tinha sido aplicada, mas era uma lei da fornicação. Fornicar antes do casamento, pena de morte, isso não vale mais, tá? Já está revogado. É inconstitucional hoje, inconstitucional hoje. Isso já não está recepcionado. Mas naquele momento, Ângelo manda que as forças da repressão recolham aqueles que estejam fornicando antes do casamento. Cláudio, um jovem garboso, bonitão, bronzeado, portanto, não era um intelectual, quase não conseguia bater palma, porque fazia muito alterofilismo, estava bombadão assim, também não é intelectual. Isso não está em Shakespeare, mas podia estar. Cláudio é preso em flagrante por estar fornicando com sua bela Mariana. Levado à presença de Ângelo, incontinente, é condenado à morte. Esperando a execução, recebe a visita de sua bela irmã, Isabela, bela, recém-noviciada. E ele pede para que ela vá ter com Ângelo, para que por ele peça, para que rogue por ele e peça perdão, porque afinal, porque ele vai padecer por amar, e ainda por cima, por uma lei que nunca tinha sido, uma lei que dormitava. Ângelo recebe Isabela e diz para ela: não fui eu que condenei o seu irmão, foi a lei. Se fosse meu irmão, faria igual. Portanto, ela insiste, ele diz de novo, ela vai para casa, no dia seguinte volta, insiste, e ele responde: não fui eu que condenei seu irmão, foi a lei, eu sou o escravo da lei. Se fosse meu irmão, faria igual. Mas enquanto falava, a concupiscência tomava conta do seu ser, na medida em que ele vislumbrava na sua frente, provavelmente por baixo das vestes da bela noviça, um belo espécime, um bípede abrasivo, que ali estava. E antes de terminar a frase, não fui eu, foi a lei, blá, 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 mas se você fizer amor comigo, eu liberto seu irmão. Qual é o pior dos ângelos? O ângelo escravo da lei ou o ângelo dono da lei, o que faz o que quer com a lei? Shakespeare nos ajuda a entender os dois tipos de positivismo mais fortes. Positivismo exegético, duro, avalorativo, em que o direito já está posto todo na lei e não importa, e o outro que a lei não importa, na medida em que tudo vira decisão, decisionismo, voluntarismo, enfim, de um é a razão comportando todas as complexidades sociais num conceito, e no outro é a vontade superando qualquer possibilidade de racionalidade. Esta peça nos ajuda a entender, e é importante, e temos já direito de literatura gravado sobre isso, que os professores podem levar para a sala de aula, para entender com vários exemplos de como esses tipos de positivismo são perigosos. E também você vai entender com isso que é uma ilusão você achar
que, como dizem muitos professores, que deviam ser castigados por isso, às vezes, quando eles dizem assim: o juiz boca da lei morreu, agora vale o juiz dos princípios. Não sei se você foge do que morreu ou foge do que está vivo. O grande problema é que os dois, o juiz boca da lei morreu há muito tempo, mas o que você colocou no lugar dele? Você colocou um juiz proprietário dos sentidos da lei? Então, por exemplo, o neoconstitucionalismo, essas coisas, o panprincipiologismo, há poucos dias eu escrevi um texto forte sobre isso, 2 alemães estiveram no Brasil, o Zimmermann e o Schmidt, e diziam aquilo que eu venho dizendo há 20 anos aqui. E eu achei alvissareiro, na medida em que eles acabaram também fazendo críticas ao uso desmesurado, ao uso irresponsável dos princípios no Brasil. Então nós acabamos fragilizando o direito, né? Nós criamos uma espécie de direito fofinho, direito adocicado, ou direito flambadinho, com uma pitada de põe um fogo, então fica bonito. Enfim. Então, no direito civil isso tem muito, né? Afetividade. É muito bonito, eu também sou afetivo, mas isso não é direito. Direito é um fenômeno que funciona no código lícito e ilícito. Desculpe, mas pegue o princípio da felicidade e entre com o mandado de segurança. Pegue o princípio da humanidade, do direito penal, e vá ao presídio central com ele. Entre com habeas corpus com base nele. Ah, mas aí não é direito, é só valor. Ah, então não é direito, exatamente. Então, se ele é um valor, ele não é outra coisa. Direito é deontológico. Aprendam isso, os meninos que estão entrando, meninas que estão entrando na faculdade. Direito não é filosofia, não é religião. Direito não é moral. Moral não corrige o direito. Ela faz parte do direito, mas ela não corrige. Ah, eu não gostei disso. É duro. Não que a lei seja aplicada no sentido mecânico, né? Porque você estaria dando ênfase ao Ângelo 1. Mas esse Ângelo 1 morreu. Mas então o que nós colocamos no lugar? No lugar dele tem uma coisa nova. No lugar dele não está alguém que é o escravo da lei, nem o dono da lei. No lugar dele está a democracia, que não é nem a lei que manda sozinha, porque era impossível, porque a lei não prevê todas as hipóteses de aplicação. Se você tem uma lei que diz que todos que são proibidos cães na plataforma do trem, você vai ter o primeiro cego que vem com seu cão já apatifou com sua lei. E se você achar que o direito resolve tudo pela semântica, pela sintática, você pega o conceito de contrato. O contrato é um documento assinado por pessoas maiores e capazes, com objeto lícito, né, etc. E o menino não pode comprar um picolé na esquina? Ah, é nulo o contrato do menino que compra um picolé? Mas então ele está fora do mundo jurídico? Ah, não, é nesse caso. Então, claro que o conceito de contrato é muito mais complexo do que você tentar colocar todos os contratos e enfiá-los para dentro de um conceito. Como é impossível você enfiar todas as formas de furto dentro da palavra furtar, subtrair. Se você quisesse fazer uma lei que abarcasse todas as hipóteses de aplicação, você teria uma lei perfeita. Só que uma lei perfeita não teria mais sentido, porque é como um mapa. Um mapa que especifica toda a realidade, nos mínimos detalhes, não é mais um mapa, é a própria realidade. E se fosse verdadeiro que um mapa constasse inclusive os buracos na rua, a primeira chuva a patifaria com o seu mapa, principalmente no Brasil, que os asfaltos são feitos com superfaturamentos e logo enche de buracos. Portanto, o seu mapa estaria apatifado. Nem assim funcionaria. Por isso que a lei também é uma metáfora e a partir daí nós somos importantes. Nós somos importantes, os alunos são importantes, nós construímos os sentidos. Os sentidos não são nossos,
Mas também os sentidos não são só da lei. Os sentidos estão numa intersubjetividade. É no paradigma do dizer, professor. Nem o conhecer, nem o ser, mas o dizer. O dizer e as possibilidades que eu tenho para que a minha interpretação possa ser considerada na sua melhor luz e, portanto, dar a melhor resposta. Hoje, nós vivemos nesses tempos de pós-modernidade, em que tudo vira narrativa. Nós temos aquelas pessoas que dizem, chegam na aula e dizem para os alunos: não há verdades, meus alunos, expulsem o professor, porque ele acabou de se autoproclamar mentiroso. Porque se não há verdades, inclusive isso que ele acabou de dizer não é verdadeiro. Compreende o que eu quero dizer? Tudo é relativo, ótimo. Inclusive isso que você acabou de dizer. Diga isso para um caminhão que vem vindo a 120 por hora e você está ali. Diga, isso é relativo. Diga isso. Aliás, só fazendo um parênteses para os iniciados, Kelsen descobriu a teoria pura do direito exatamente em cima do paradoxo. Que ele queria resolver o problema do direito, que era impuro, enfim, e ele pegou o paradoxo do mentiroso. Todos que estão nessa sala são... Ele pegou o paradoxo do grego, né? Do cretense. Todos os cretenses são mentirosos, eu sou um cretense, logo, o contrário da mentira é verdade. Mas eu posso brincar com isso aqui. Todos que estão nessa sala são mentirosos. Eu criei um paradoxo, porque eu também estou na sala. E o contrário da mentira é a verdade. Logo, compreende? Então, eu só tenho dois modos de sair desse imbróglio. É um paradoxo. Eu saí da sala, mas não tem mais sentido, porque eu saí, não estou mais, logo a minha frase não teria mais sentido. Eu tenho que criar um artifício dizendo: conjuntos enunciados aos quais eu me refiro, o meu não faz parte. Artificialmente, eu criei uma metalinguagem sobre a linguagem objeto. Alguém vai dizer: putz, isso tudo é direito? É tão complexo? Sim. Direito, aprendam, vocês que estão começando. Direito é um fenômeno complexo. Se fosse fácil, seria piriguete. Aprenda. Fácil de pegar é piriguete. O piriguete aqui não tem nem no sentido sexista. Piriguete homem, piriguete mulher, piriguete LGTB, eu sou um democrata. Piriguete já é um enunciado performativo nacional. Aliás, um país como o Brasil, que é um país de alpinismo social e extrativismo econômico, não tem dúvida que o piriguetismo é um esporte praticado com muita ênfase e com muito sucesso nesta república, não é verdade? Então, quero dizer para vocês que nesta viagem que se faz a partir da filosofia, a partir da literatura, para fazer com que os meninos e meninas entendam a complexidade do fenômeno jurídico. Claro que não vou mostrar para vocês aqui, e até para são todos tão jovens assim, a grande maioria estão começando, né? Nós vamos trabalhar aqui conceitos sofisticados do tipo: quais são as recepções que o direito brasileiro fez a partir de 1988, que causou este problema hoje da jurisprudência defensiva, do ativismo judicial, da repercussão geral e, enfim, do problema da coletivização das ações, que o novo código vai trazer, enfim, né? E, afinal, quais foram os grandes dilemas e quais foram as 5 grandes importações indevidas que nós fizemos, por que nós fizemos errado ao incorporar, por exemplo, uma coisa chamada jurisprudência dos valores, ou o ativismo norte-americano, ou a metodologia do Savigny, ou a teoria da argumentação, uma coisa que se usa muito, vocês vão ouvir falar muito, os meninos e meninas que estão chegando na faculdade de Direito vão ouvir falar muito de uma coisa chamada ponderação. É uma coisa muito perigosa, porque agora vai estar no Código de Processo Civil. Ponderação é uma coisa que você pode fazer o que quiser com ela.
Não era para ser assim, mas no Brasil nós construímos a ponderação como uma espécie assim de palavra mágica. Se eu quero decidir, eu ponho dois princípios, um contra o outro, ou sei lá, e digo uma palavra mágica em alemão chamada Abwägung, que significa sopesamento, e aí decido. Podia ter decidido de outro modo, mas afinal, como eu escolhi antes, eu digo Abwägung, e aí digo aquilo que eu já tinha decidido antes. Isso se diz por aí que é ponderação. Claro que ponderação nem de longe é isso. Os tribunais erram quando fazem isso, os juízes erram, os promotores, quando querem condenar alguém com base na ponderação, erram quando fazem isso. Os professores, se ensinam mal para os alunos isso, eles acabam prestando um enorme desserviço, né? E não adianta olhar no Google sobre o que é ponderação, simplesmente. Aliás, o Google, né, é uma fraude também, porque ele é alimentado, né, o Google tem imbecilidades, claro, porque tem gênios e imbecis que fazem alimentações do Google. O Google é o produto, né? O Google é a sua circunstância, né, das pessoas que lidam com ele. Então, se você vai no Google, ele põe assim, princípio da ponderação, céus, aí vai aparecer lá, sei lá, 45, 50 mil incidências. Se você vai para a regra da ponderação, menos de 1000. Se você for pela maioria, você erra nisso. Então tem que cuidar com as maiorias. Tem uma frase num banheiro em Buenos Aires que eu li outro dia, passando por Buenos Aires, que dizia assim: comam merda. Mil milhões de moscas não podem estar equivocadas. Então, eu sou um funcional, eu sou a favor da Constituição, que é um remédio contra maiorias. Sim, a Constituição é um remédio contra maiorias, por isso que eu gosto tanto da Constituição. Aliás, eu fui recepcionado pela Constituição. Quando eu me formei na Faculdade de Direito em 1980, não existia Constituição, existia um arremedo, uma porcaria que tinha lá no tempo da ditadura militar. Então eu sou recepcionado pela Constituição, portanto eu sou um indivíduo constitucionalizado, recepcionado, e não adianta declarar a minha inconstitucionalidade, porque eu ainda assim pediria uma coisa chamada modulação dos efeitos, que vocês vão aprender no direito constitucional, e mesmo que alguém quisesse dizer que a minha inconstitucionalidade seria ex tunc, eu ainda batalharia para que ela fosse ex nunc, entendeu? Só daqui para frente, até aqui. Então, pelo menos para não anular as coisas que eu fiz até agora, né? Como se faz no direito constitucional. Enfim, poderíamos então dizer que todas essas coisas foram mal trazidas, né? Eu poderia falar sobre isso, mas não é disso que se trata. O meu objetivo não é ensinar nada numa aula magna. O meu objetivo é para que vocês se deem conta da complexidade de tudo que tem pela frente e os que já estão, os incentivos para aprofundar, os que estão começando a estudar profundamente, né? Porque se dar conta de um gap. A linguagem surge na falta, é como na psicanálise. Você tem que correr atrás. A criança, quando nasce, o mundo já está aí. Ele tem que sair, vai à luta. Depois da nomeação do pai, enfim, aquele ato simbólico, você vai à luta. A criança começa apontando com o dedo. Ela não sabe o que é, mas vai à luta, porque as palavras estão aí já. A criança, né, ela vai apontando. É como no Gabriel Garcia Marques, que é os 100 anos de solidão, dizia, mostra bem isso, que repete um pouco a magia do nascimento do mundo, que é a noção que está em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era o princípio. As coisas estavam lá, mas não estavam ainda como. Só depois que Deus disse árvore, que a árvore se torna árvore no sentido de árvore, no sentido da compreensão. E Gabriel Garcia Marques diz, né, que naquela pequena Macondo é uma espécie de metáfora do mundo, as coisas ainda eram tão recentes que para nós dirigirmos-nos a elas, nós ainda
tínhamos que apontar com o dedo, porque elas ainda não tinham nome. Nomos, direito, em alemão, quem dá, o legislador chama Gesetzgeber, aquele que assenta, que dá, é o que dá a lei, Gesetz, que dá, como nos gregos, onomoteca, onomaturgo, o dador de nomes. Por isso que a origem dos nomes, a complexidade dos nomes, da justeza dos nomes, um capítulo do primeiro grande livro de filosofia da linguagem. Como está em Graciliano Ramos, quando os meninos, filhos de Fabiano, vão para a cidade. É mais ou menos como os alunos da faculdade de Direito, ou de qualquer faculdade, que vão ver uma coisa nova. Os meninos de Fabiano nunca tinham visto nada daquilo. E eles dizem um para o outro: quantas coisas que a gente está vendo, alguém fez isso? E se alguém fez isso, quem dá nome para tudo isso? Como se dão nome às coisas? Como as coisas têm um nome? Diz isso em Graciliano Ramos, que faz isso antes do Gabriel Garcia Marques. Este mistério da nossa relação das palavras com as coisas, né? As palavras e coisas, coisas e palavras. Então, a minha mensagem para vocês é a mensagem da importância de estudar, da importância de entender que nós sempre interpretamos. Hermenêutica é uma palavra que tem um sentido, que se formos buscar uma certa etimologia, nós diríamos, né, que hermenêutica vem de Hermes. Vejam só, Hermes era um semideus que fazia intermediação da linguagem dos deuses com os mortais. Hermes ficou muito poderoso, ficou famoso, poderoso, rico, levando a mensagem dos deuses para os mortais. Nunca se soube o que os deuses disseram. Só se soube o que Hermes disse que os deuses disseram. Por isso, a grande luta é saber como segurar Hermes, para que Hermes possa ser um pouco fiel. Não vai conseguir reproduzir totalmente o que os deuses disseram. Mas também, Hermes não é o dono da mensagem que os deuses disseram. Nem reproduz totalmente, mas também não pode se adonar. Esse é um mistério. Por isso que a hermenêutica mesmo é um produto moderno. Vem lá da modernidade, quando o homem começa a compreender, quando o homem começa a tentar conhecer, que é o paradigma do conhecer. Aí, por isso que Schleiermacher vai ser o primeiro grande filósofo a tentar trabalhar e tentar compreender isso, para tentar tirar os mal-entendidos que tem em todo o processo de comunicação, né? Ele que era um teólogo que foi tão importante na história da hermenêutica. Então, a hermenêutica, nesse sentido, é as condições de possibilidade que nós temos para a compreensão de um mundo, né? A compreensão de um mundo complexo. Portanto, não se preocupe, não vou fazer aqui nenhum tratado sobre jurisdição e nenhum tratado sobre a hermenêutica ou a decisão jurídica na especificidade. Também poderíamos brincar, eu gosto muito de falar sobre qual é que seria o protótipo nesses tempos bicudos do aluno ideal. Qual seria o protótipo do professor ideal? No compreender direito, a primeira coisa que eu discuto é como que seria o professor ideal e como seria
o aluno ideal e como que se discute a questão dos concursos públicos e tudo isso. Então, quero dizer para vocês que nosso papel de juristas, papel do professor, talvez não seja tanto de ensinar, mas que os alunos se deem conta, não daquilo que sabem, mas se deem conta que não sabem. Se deem conta que tem muita coisa que não sabem e saem correndo atrás do que a linguagem surge na forma. Essa é a minha intenção. Eu quero angustiar as minhas plateias. As minhas plateias têm que ficar angustiadas. Se eu provoco um buraco nela e dizer, Celso, quanta coisa eu não sei, esta é a minha felicidade. Este gap provocado é muito melhor do que o positivo nesse sentido de ensinei tais e tais coisas. Esse gap, esse buraco, que parece muito mais importante saber do que o aluno saiba que ainda não sabe. O grande problema é quando ele não sabe que não sabe também. Então, nós estamos no terreno da alienação. E uma pessoa alienada é um perigo, porque uma pessoa alienada ali é nada. Se me entende o que eu quero dizer, se eu disser bem devagarinho, porque sempre aliena a sua ação ao outro. Aliás, a palavra alienação vem do latim alienus, o outro. O outro sempre é o outro, não sou eu. Aliás, as críticas que o palestrante faz nunca são para mim, são para aquele que ficou em casa e não quis vir, porque eu não me enquadro no conjunto dos enunciados aos quais ele se refere. Então, ele também artificialmente faz uma metalinguagem sobre o próprio discurso que o palestrante acabou de fazer. Claro que, então, a minha intenção é muito mais homenageá-lo, a minha intenção é muito mais fazer com que você se torne estudantes no sentido estrito da palavra, de estudar, de pesquisar, enfim. E, finalmente, queria contar para vocês, no final, né, uma pequena historinha. Uma pequena história sobre interpretação, do valor do que é hermenêutica e dos limites hermenêuticos. Uma historinha que trata dos rabinos que estavam estudando o Talmud, o livro sagrado. É uma história que eu gosto muito, que eu tenho repetido em vários lugares. 4 rabinos estavam estudando e discutindo o sentido de um artigo do Talmud, e 3 deles sustentavam, 3 jovens rabininhos sustentavam uma tese X. E o velho Elisiel, que era o rabino mais acreditado, usava uma barba branca, túnica, dizia que a interpretação era Y. Afinal, ele tinha recebido a palavra de Deus, ele sabia. E foram discutindo uma semana, e ele não conseguia convencer os jovens 3 rabininhos de que a interpretação era Y. Eles diziam que era X. Então ele vai e apela: se a minha interpretação estiver correta, aquela árvore vai se mexer. Ou seja, algo sobrenatural. Todos olharam, a árvore se mexeu, e ele fez um olhar vencedor para cima dos 3 e disse: viram? E os 3 disseram: sim, mas continuamos com a mesma tese sobre ser X a interpretação. E ele disse: bom, se a minha interpretação estiver correta, aquele rio vai mudar de curso. Todos olharam, o rio de fato mudou de curso, virou uma pororoca, um horror, aquele troço tudo levando árvores pela frente. Enfim. E os 3
Disseram, impressionante, mas nós continuamos com a nossa interpretação, que é X. E o senhor disse que é Y. Aí então ele disse, bom, vou apelar. Se a minha interpretação estiver correta, Deus, que é tudo ouve, que é onisciente, Deus que tudo sabe. Deus saberá e resolverá o impasse. Deus, que tudo escutava, tudo sabe, tudo, né, onisciente, já um pouco chateado com aquilo, né? Diz que disse um palavrão que começa com P, né? E disse, o Rabino Eliezer está certo. Aí o Rabino Eliezer lançou um olhar vencedor em cima dos três. Afinal, o próprio Deus disse que a palavra dele era que o Eliezer está. Os três simplesmente disseram, ótimo, estava 3-1, agora está 3-2. E Deus então deu uma grande gargalhada e disse, sei lá, deve ter estudado interpretação, alguma coisa assim, porque os meus filhos me venceram e eu fui derrotado por eles nesse processo de atribuição de sentido. Então veja a complexidade que é tudo isso, a complexidade que é o direito. O direito é efetivamente um fenômeno complexo e, se eu for deixar uma mensagem para vocês, nesse dia em que muitos estão começando, exatamente, nesses meses, muitos estão começando, é que estudem nesse sentido, saiam com essa perspectiva, né, do espaço que você tem que a cada dia buscar uma certa utopia. Quer dizer, a cada passo ela se afasta, mas você vai indo atrás. Você não vai encontrá-la nunca, né, a utopia, mas você sabe, né, que você está no caminho para tentar encontrá-la e saber que você está em busca de algo. Como eu disse, o pior de tudo é não saber que não sabe. Esse é o problema. Felicidades a todos. Bom, antes de tudo, obrigado pela palestra. Nós falávamos antes aqui da palestra a professora Lênia tem cumprido um papel social extremamente importante na função de advogado. O Ministério do Advogado é um ministério novo para o professor Lênia, que foi por muitos anos promotor de justiça, procurador de justiça. E é nesse sentido, minha pergunta, ela começa com uma história, vou contar ela rapidamente. Eu acho que essa história sintetiza empiricamente muito do que foi falado aqui. Dois vereadores, na cidade onde eu vivo atualmente, cidade de dois irmãos, há coisa de uns 3 anos, falaram em tribuna na Câmara dos Vereadores, sobre uma enfermeira que prestava serviços de uma maneira absolutamente patética no município de Dois Irmãos, no posto de saúde do município de Dois Irmãos. Um vereador e uma vereadora, então, foram à tribuna dizer, olha, essa enfermeira presta serviço de péssima qualidade. Um dos vereadores foi um pouco irônico, fizeram isso em tribuna. Não demorou 1 mês, 2 meses, ação de indenização por danos morais da enfermeira contra os dois vereadores, o vereador e a vereadora. Em primeiro grau, a juíza da cidade, é uma sentença, falando sobre a história do professor Ingo Salles, lá da PUC, essa é uma sentença de uma lauda, 3 parágrafos. Artigo 29 da Constituição, imunidade, inviolabilidade parlamentar, o vereador é imune pelas palavras e votos. Essa é uma ação de improcedência e a juíza dá como improcedente de fato a ação. A própria petição inicial é interessante porque ela diz, olha, existe a imunidade, existe a inviolabilidade, mas essa declaração foi parar em rádios
E as rádios, elas transcendem o ambiente do município. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, no caso dos vereadores, a imunidade se restringe à localidade. Né? Tem que ter nexo de causalidade entre o exercício da vereança e tem de estar na localidade. Então, como foi para a rádio, isso transcendeu o limite. O STF já fechou essa questão dizendo que, olha, a questão de ir para a rádio e ir para o jornal não é mais uma questão do vereador. A sentença foi improcedente para um e para outro, como deveria ser. Isso vai ao tribunal. E uma juíza, no tribunal, eu digo juíza porque é uma juíza convocada, uma juíza que fez doutorado sobre abuso de direito, princípio da privacidade, fundamentada em Alexi, né? Esse sujeito que não deveria ter virado um problema, mas acabou virando um problema. Ele é o mestre do apego, o mestre da ponderação. Ela decide simplesmente o seguinte: olha, de um lado há a privacidade da enfermeira, de outro lado há a liberdade de expressão dos vereadores. O que está errado, porque não tem nada a ver com liberdade de expressão de vereador aqui, é que tem o exercício da democracia, simplesmente, mas ela pondera dessa maneira para chegar à seguinte conclusão. Ela não cita o artigo 29 da Constituição Federal, não cita o artigo 29. Ano passado ela fala do 53, que é da inviolabilidade dos deputados e senadores, que não é a mesma inviolabilidade. E ela diz o seguinte: bom, a vereadora falou da enfermeira, mas falou com calma, falou com exercício escorreito de linguagem. Já o vereador, ele foi satírico, ele foi irônico. E como ele foi irônico, não deveria ser irônico na tribuna, condena o vereador. E eu estou citando um caso que acabou virando o caso meu, porque eu fui contratado para subir aos tribunais superiores defendendo o vereador. Eu não era advogado daqui, passei a ser um advogado. E antes de qualquer coisa, antes de fazer subir ao Tribunal Superior, eu pensei o seguinte: olha, se não houve aqui qualquer declaração sobre o artigo 29, e não há como decidir essa questão sem o artigo 29, que é o da inviolabilidade, embargos de declaração, e aqui os embargos de declaração com efeitos infringentes. E aqui e fui falar vou falar com essa pessoa, vou falar com essa juíza. Li o livro dela, para ir preparado, para os embargos auriculares, falando com ela. E expliquei: olha, tudo bem, né? Não citou a regra, entendo que o princípio pode ser superior à regra, que há uma doutrina, a gente conhece essa doutrina, né, que diz que, inclusive, as regras preponderam sobre os princípios. Esse tem, Humberto Ávila pensa assim, Ana Paula Barcelos pensa assim. Eu até não concordo com isso, mas se pronuncia, ou pelo menos diz qual é o papel da regra nessa história, porque a regra tem que exercer algum papel nessa história, é um atrator do discurso. E ela diz: olha, o senhor é muito aristotélico, e Humberto Ávila também é muito aristotélico. E eu até fiquei surpreso, porque eu acredito que Humberto Ávila aristotélico, Sócrates é mais aristotélico que Humberto Ávila. Sócrates veio antes, é uma coisa que eu não sabia qual era aristotélico. E ela disse: não, então isso aqui é assim mesmo e tal, tem várias declarações que acontece, não tem efeito para isso, o juiz não precisa se pronunciar sobre todos os dispositivos de lei. Quer dizer, o juiz não precisa se pronunciar sobre a inviolabilidade parlamentar, num caso de inviolabilidade parlamentar, né? Sobre a palestra, por que estudar hermenêutica jurídica é tão importante? E a resposta, o senhor diz em palestra, que é um pouco para resgatar o papel da doutrina. Só que às vezes parece que a doutrina pode ser também um problema. A gente está vitimado pela doutrina. Aquilo que aparece como um papel do solipsismo, do decisionismo judicial, muitas vezes, na verdade, é um travesti de uma doutrina não mal elaborada, porque é muito bem elaborada, mas mal recebida por nós, em que se faz essa tal da brincadeira do apego. Né? Então, como a gente pode se vacinar? A pergunta é desse tipo: como a gente pode se vacinar, não só do decisionismo, mas do decisionismo travestido de uma doutrina que é lida de uma maneira totalmente equívoca? Nesse sentido. Perfeito. Esse é um problema sério, né? As leituras feitas. Essa questão se resolveria, já que você quer resolver por Alex, você resolveria ao contrário. Porque em Alex, uma decisão dessa jamais seria dada como ela deu. Em Alex, há a lei da prevalência. A lei da prevalência do direito individual prima facie. E aí o ônus argumentativo inverte.
se o bem coletivo, caso fosse outra coisa, né? Não sei onde estaria aí, mais complicado, esse é um caso simplíssimo de resolver, porque está resolvido pelo direito individual, que é a inviolabilidade. E pior, se fosse pegar mesmo, você pode até dizer que a inviolabilidade é um direito coletivo. Na medida que não é do vereador, é a garantia do voto. Pior ainda a situação fica mais terrível ainda contra a decisão dela. Mas esse é o caso. Você conseguiu subir isso do STF? Eu fiz a reclamação constitucional, né, e um recurso extraordinário. E aqui é que nós conversamos sobre o Chicano. Em relação à reclamação constitucional, essa já foi decidida, a reclamação contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal, negar a autoridade da decisão do Supremo. Existe hoje uma terceira possibilidade, que é contra a súmula vinculante do Supremo. E para mim isso era contra a súmula vinculante número 10, porque nega a vigência a uma lei, ou quando declara inconstitucional sem reserva de plenário, ou quando nega a vigência de uma lei. E a ministra no Supremo Tribunal disse o seguinte: mas isso só vale para leis, não vale para dispositivo constitucional. Né? E o recurso extraordinário está hoje em agravo no Supremo Tribunal Federal, porque na admissibilidade aqui do tribunal se entendeu que deveria ser revisada a questão de fato nesse caso. Né? Então está pendente de julgamento no tribunal o agravo em relação à decisão que negou o segmento. O que quer dizer, no fundo, é o seguinte, que os vereadores correram sozinhos e chegaram em segundo. Porque esse é um problema a todo momento. Daí porque eu batalhei tanto, e faço isso cotidianamente com uma espécie de cruzada nacional, e tem que ter um pouco de coragem para fazer isso. Por isso que o Ariel me perguntava como que é a minha função como advogado, na medida em que eu faço um constante tensionamento, né, com a judicatura, com os juízes com relação a isso. Realmente é uma coisa pesada de fazer. Temos que resgatar o papel da doutrina? Sim, no sentido de que a doutrina vem sendo caudatária das decisões tribunalistas. Segundo, o problema de uma certa doutrina que vem de um senso comum teórico. Acho que a primeira coisa que nós temos que discutir na sala de aula são os textos sobre senso comum teórico. Penso que Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, principalmente o primeiro capítulo, a primeira abertura, que trata do senso comum, é fundamental, porque acho que dá para trabalhar isso, inclusive, com o texto das Ideias do Canário, do Machado de Assis. Nós criamos uma espécie de poluição semântica, nós permitimos uma poluição semântica, nós todos somos culpados disso. As faculdades de Direito é que formaram essa. A pós-graduação também é culpada, porque a pós-graduação vem repetindo erros da graduação. Entende? Há uma certa doutrina fake, ou uma teoria do direito fake, que é repetida na graduação, que é trazida para mestrado, trazida para doutorado. Então, quando ela chega no doutorado, ela veste terno Hugo Boss. Ela fica fina, fica sofisticada, mas não deixa de ser uma fraude. Como enfrentar isso? Veja que a batalha é grande. Ao mesmo tempo que você, paradoxalmente, você tem que recuperar o papel da doutrina, que estamos de acordo, foi absolutamente obliterada pela jurisprudência. E com isso ela ficou caudatária, ela ficou os livros todos, que nós usamos na sala de aula, nós temos que fazer uma autocrítica. Parcela considerável dos livros que ainda são usados nas faculdades de Direito do Brasil tinha que ter uma tarja escrito: o uso constante desse material faz mal à sua saúde mental. E atrás de cada livro desses tinha que ter uma tarja em que o sujeito aparecesse a cara. Nesse livro agora, eu botei o Kiko, o Chaves do Kiko, e o Kiko com aquela cara assim, no sentido de que eu li e fiquei assim. Isso é um modo para chocar um pouco, porque
que nós estamos reproduzindo. Isso é um problema. Então, de fato, nós estamos paradoxalmente, temos que recuperar o papel da doutrina e, ao mesmo tempo, nós corremos o risco de a doutrina fake, ou doutrina derivada ou feita por leituras equivocadas, às vezes teses jurídicas, pessoais, advocatícias, que viram livros, que viram teses e, portanto, viram doutrina, que na verdade ela é ad hoc, e também, normal, nesses casos, ela é contrária àquilo que se pode fazer de uma melhor leitura. Eu penso que Alex pode ser vítima, embora ele mesmo seja um problema, mas uma leitura equivocada torna ele perigosíssimo, porque ele se transforma num álibi teórico. Tem um texto meu que eu recomendo a leitura, que eu gostaria que os alunos todos lessem. Não sei se o Ariel já passou para os alunos. Está no meu site agora, só que está em espanhol, que é a história da Caxianga Real, mas que está no Conjuro, em que eu conto a história da Caxianga Real, que é muito interessante, que mostra como a ponderação, e você foi vítima da Caxianga Real, o seu processo foi vítima conhece a história da Caxianga Real? Rapidamente conto a história e encerramos. Vou contar a história da Caxianga Real muito rapidamente, porque no contexto ela cabe para mostrar o que nós fizemos no Brasil. Existia um sujeito, um cassino, que aceitava todos os jogos do mundo, uma espécie de não líquido, sistema jurídico fechado. E aí então chegou um sujeito lá, novato, e disse: eu quero jogar Caxianga. E o dono do cassino não sabia o que era Caxianga, mas ele não podia dizer que não sabia, porque se ele joga todos os jogos do mundo, não há jogo que ele não saiba. A dogmática jurídica, ela tem a pretensão de fechamento ao poder. E aí então começaram a jogar, ele desafiou o desafiante, que tirou o baralho do bolso, então ele não sabia nem com o que se jogava, eu já sabia que era baralho, quem começava, quantas cartas podia dar, tudo isso ele foi aprendendo durante o jogo. E aí, quando fizeram a primeira rodada, com 10 cartas, quando ele achou que estava tentando entender a dinâmica, o desafiante botou as cartas na mesa e disse Caxianga. E recolheu todas as cartas, todo o dinheiro. Aí o segundo jogo, ele tentou pensar e disse 3, 5, 8, tem sequência, lá fez um exercício de lógica. Quando ele achou que sabia, o cara tirou as cartas e disse Caxianga. Puxou o dinheiro. Assim ele perdeu todo o dinheiro do cassino, limpou o cassino. Aí ele se deu conta que a regra do jogo era não ter regra nenhuma. Era quem disse Caxianga primeiro. Fizeram o jogo final, tudo ou nada, o dobro ou nada. E aí, então ele sabia agora e ficou controlando o novato. Ficavam ali, ficaram meia hora blefando. De repente, quando ele sentiu que o novato desafiante ia fazer o truque de novo, ele se adiantou, abriu o sorriso, botou as cartas e disse Caxianga. O novato olhou para ele e disse assim: Caxianga Real. O jogo do direito acaba sendo a Caxianga Real, a ponderação acaba sendo a Caxianga Real, perigosíssima. Ela é um truque nesse sentido. Por isso que ela tem que ser bem lida. A teoria de Alex tem que ser bem lida. Já bem lida é um problema. Se mal lida, pior ainda, porque ela pode inverter ou servir como um álibi retórico para decidir qualquer coisa sobre qualquer coisa. Isso é uma irracionalidade.
e nós juristas queremos ter um mínimo de racionalidade. Deu. Bom, então vamos encerrar, né? Agradecer a todos os presentes, a todos que estão assistindo também lá no telão e agradecer, claro, ao professor Lene, né? Espero que venham mais vezes aí, né? Então, muito obrigado a todos.